Vamos, nesse nosso trabalho, vamos falar um pouco sobre como nós escrevemos na lógica, né? Olha, a matemática, ela, em geral, nós trabalhamos muito com símbolos. Por exemplo, em teoria de conjuntos, nós temos o pertence, o está contido, o não pertence, como é a linguagem na lógica. Então, vamos lembrar o seguinte: todo o nosso trabalho em lógica é em cima do conceito das proposições. Proposição são aquelas sentenças que podemos valorar, que cabe a elas o valor de verdade ou falsidade. Então vamos supor assim, eu tenho uma proposição A e temos uma outra proposição B. Aqui uma proposição simples A, aqui uma proposição simples B. A conexão entre duas proposições é feita através dos conectivos lógicos. A conjunção, que é o e, a disjunção, que é o ou, a condicional, se A, então B, a bicondicional, A, se somente se B, e o ou exclusivo. Então, por exemplo, aqui está representado A e B, A ou B. Se A, então o B, que é a condicional, A, se, somente se, o B, e ou A ou B. Vamos aproveitar e ver o seguinte, olha, eu vou colocar B e A, B ou A, se B, então o A, B, se e somente se, o A, ou B ou A. Na primeira, no E, nós temos uma igualdade. Na segunda, uma igualdade. Na quarta, uma igualdade. E na quinta, uma igualdade. Aqui, né, olha, exatamente na condicional, nós temos que ter muita atenção, porque se A, então B é diferente de se B, então o A. Então vamos falar um pouquinho, lembrar só a questão da condicional. Se A, então B, o A é a antecedente, a B é a consequente. A antecedente é sempre aquela que fica junto ao se. Se A, então o B. Muita atenção, porque quando se cria B seta A, o que acontece? A antecedente agora passa a ser a proposição B. É por isso que a estrutura se A, então B, ela é diferente de se B, então A. Apenas na condicional nós devemos ter cuidado em relação à inversão. Nas demais não é problema. Como nós podemos ter essa situação numa prova? Então vamos pegar o exemplo do CESP. Considere que as letras PQ, RT representem proposições e que os símbolos, cantoneira é o não, a negação, o Vzinho para baixo é o E, o V normal é o ou, a seta é o sim, então. Então ele fala assim: esses símbolos sejam operadores lógicos que constroem novas proposições e significam não, e, ou e então, respectivamente. Na lógica proposicional, cada proposição assume um único valor, V ou F. Considere ainda que P, Q, R, E e S representem as sentenças listadas abaixo. P, o homem precisa de limites. Q, a justiça deve ser severa. A R, a repressão ao crime é importante. S, a liberdade é fundamental. Com base nessas informações, julgue
os próximos itens. Então vamos lá. O que ele quer nesse exercício? Apenas a representação, não está em questão valoração de proposições. Então vamos ver. Primeiro item, a repressão ao crime. A liberdade é fundamental, está aqui, mas o homem precisa de limites. Esse mas é simplesmente o conectivo e. Pelo seguinte, nós não temos o conectivo mas. Nós temos que interpretar a sentença, a frase do português e levar ela para a lógica. Então, quando nós falamos assim, hoje choveu, mas fez muito calor. O que eu estou te informando? Que hoje choveu e que fez muito calor. Então, o mas, ele é simplesmente substituído pelo conectivo e. E a nossa frase vai ficar assim. A liberdade é fundamental. Isso é o S. Então, a primeira parte é o S. E, está aqui, o homem precisa de limites. Isso é a sentença P. Então, a primeira, a liberdade é fundamental, é o S. A segunda, o homem precisa de limites, é o P. Então, a representação é S e P. O que ele falou? P e não S. Onde que está o erro? É porque ele está negando o S. O S negado fica, a liberdade não é fundamental, não é o que ele escreveu. Portanto, o primeiro item, ele é um item errado, ok? Segundo item, o problema diz assim: a sentença, a repressão ao crime é importante, se a justiça deve ser severa. Esse item, ele é um item de muito cuidado, pelo seguinte, a condicional, como eu comentei antes, A, então B é diferente de se B, então A. E a antecedente, deixa eu voltar aqui um pouquinho, vale a pena. A antecedente é sempre aquela parte que fica junto ao se. E na nossa representação, ela vem sempre antes da seta. Então, no nosso problema, retornando ao item 2, essa parte aqui, na representação, ela fica antes da seta. Então, a gente tem se a justiça deve ser severa. Isso daqui é a proposição que. Então, aqui é a proposição que. Então, a repressão ao crime é importante, que é o R. Então, a representação correta é se que, então, o R. Como que ele representou? Se R, então, o que? Portanto, o item está errado. Terceiro item. Se a justiça não deve ser severa, nem a liberdade é fundamental, ora bem, o que o nem ele faz no problema nosso, né? Quando nós utilizamos o nem. Vamos voltar aqui. Quando nós utilizamos o nem, nós temos o seguinte: se a justiça não deve ser fundamental, nem a liberdade é fundamental. Significa, e a liberdade não é fundamental. Não é assim? Quando eu digo assim, eu não estudei hoje, nem você estudou. Então, estou dizendo, e você também não estudou. Então, se a justiça não deve ser severa, nem a liberdade é fundamental, ou seja, e a liberdade também não é fundamental, então a repressão ao crime não é importante. Como que fica a representação dessa parte? Ela vai ficar assim, né? Olha, a gente tem, vamos ver, se, antes da seta, a justiça não deve ser severa, isto é a negação da que. Então, vamos lá. Negamos o que. E
A liberdade não é fundamental. Estamos negando o S. Repara a vírgula dele. Isso aqui, ó, ele jogou na parte anterior. Então, ok? Então, a repressão ao crime não é importante. Isso é a negação do R. O que isso significa? Que a representação é não Q, não S, ok, então o não R. O item é um item certo. Um detalhe, esse parênteses que ele coloca aqui, ó, não muda a nossa questão. E quando você tem um E e uma condicional, sempre o E primeiro. Então, a maneira que ele representou é a mesma que nós havíamos representado antes. Por isso, o item 3 é um item certo. O item número 4 diz assim: o homem não precisa de limites e a repressão ao crime não é importante, vírgula. Ou, então, isso aqui, ó, para a gente vira um único bloco. Ou a justiça, o segundo, deve ser severa. Então, vamos lá. O homem não precisa de limites. Veja bem, é a negação da P. Então, fica assim. A negação da P e a repressão ao crime não é importante. Vamos voltar lá. É a negação da R. Então, nego R. Vamos fechar esse grupo por conta da vírgula, né? Olha, que tem aqui. Ou a justiça deve ser severa. Voltando lá em cima é o que? Portanto, ou o que? É a forma que ele representou? É, porque esse parênteses aqui, ó, ele é irrelevante. Portanto, tá certo. E o item 5 é um prêmio para quem chegou até aqui, né? Olha, ele é direto, ó. Se a justiça deve ser severa, então o homem precisa de limites. Se que a justiça deve ser severa, então o P. É a forma que ele representou, portanto, o item número 5 é um item certo. O que eu quis mostrar nesse exercício? Apenas como que nós escrevemos na linguagem lógica. Um cuidado que você tem que ter muito grande em provas do SESP, é em relação a esse item número 2, onde ele coloca a antecedente depois. Tudo bem, a língua portuguesa admite isso, né? Eu falo assim, ó, se eu tiver dinheiro, então vou viajar. É a mesma coisa que eu falar, vou viajar, se eu tiver dinheiro. Mas a minha condição, independente se ela foi escrita antes ou depois, a minha condição, nesse exemplo que eu dei, é eu ter dinheiro. Para a lógica, não tem antes e depois. Para a lógica, a condição, obrigatoriamente, que é a antecedente, aquela que está junto ao se, tem que vir antes da seta, que é a representação da condicional. Então, muito cuidado. Outro cuidado, no mas e no nem, né? O mas é só um e o nem, além do ele, puxa a negação para a segunda. Ok, gente? É isso aí.